Olá! Você está entendendo todas essas mudanças que estão acontecendo com a NCM, nova TIP, resolução GSEX, validação de nota fiscal eletrônica, e você sabe interpretar a tabela de correlação entre NCMs? Fica comigo nesse vídeo que eu vou esclarecer para você essa coisa toda. Então, para ajudar esse canal a crescer, deixe o seu like aqui. O meu nome é Gabriela Gesser, sou contadora, especialista na área tributária e estou aqui para te ajudar a desmistificar a área fiscal. Então vamos lá. Nesse início de ano a gente está passando por uma situação de muitas coisas sobre NCM. Então vamos falar um pouquinho de cada uma delas para a gente entender tudo isso que está acontecendo. Eu abri aqui várias abas aqui com várias coisas que são importantes, então vamos por partes. A primeira coisa que saiu no final do ano passado é: a cada 5 anos existe uma atualização do sistema harmonizado. Se você não sabe sobre essas questões de sistema harmonizado e nomenclatura comum do Mercosul, eu tenho um vídeo aqui no canal que explica bem direitinho essas questões. Então, é só você conferir lá se você quiser aprofundar um pouco mais essa questão de NCM. Mas assim, a cada 5 anos existe uma alteração de NCM, né? Teve lá em assim, né, que eu peguei desde que eu estou na área fiscal, assim, né, que eu comecei a trabalhar um pouco mais a fundo. Eu lembro da alteração de 2012, alteração de 2017, né? Sai um sistema harmonizado a cada 5 anos. Por quê? Porque existe uma adequação, né? Pensa quantas coisas existem novas aí no mercado e eles precisam estar adequando e criando NCMs para novos produtos. Pensa que hoje em dia a gente tem que não tinha, né? Nem sei, nem procurei nessa nova tabela de NCM, mas tipo drone é uma coisa que não existia e precisa de NCM nova, né? São exemplos de coisas que eu já ouvi falar, de que são coisas que eles vão colocando na medida que o tempo vai passando, precisa de uma atualização para colocar produtos novos, né? Hoje em dia tem tanta coisa de automação residencial, né? Coisas que ligam sozinha, a Alexa. E qual que é a NCM disso tudo, né? Tanta tecnologia nova. Então, por isso que eles precisam estar se reciclando aí a cada 5 anos. E o que acontece? Como saiu o sistema harmonizado 2022, o sistema harmonizado, só para resumir um pouquinho, é como se fosse ali a base da NCM, são os 6 primeiros dígitos da NCM, e ele é meio que a nível mundial, assim, basicamente quase todos os países, né, utilizam o sistema harmonizado como base, e daí você pode acrescentar mais 2 ou 4 dígitos na nomenclatura de acordo com o país, né? A NCM, ela tem 8 dígitos, então usa os 6 primeiros do sistema harmonizado e os dois últimos são específicos da NCM. Então tá, fazendo essa introdução, no final do ano passado saiu a resolução GSEX 272 lá em novembro. O que ela fez? Ela altera a nomenclatura comum do Mercosul, que é uma das coisas que eu tenho falado. Gente, não é TIP que cria NCM, não existe a tabela de NCM é a TIP. Não, TIP é a tabela do IPI. Ela usa como base a lista de NCMs para você saber qual é a alíquota do produto. Mas assim, quem determina, quem faz essa atualização é a área de Comex, né, do Ministério da Economia, que trabalha com essa questão, e eles publicaram a resolução GSEX lá em novembro, fazendo a alteração da tabela de NCM e também alterando a TEC, que é o que? Tarifa externa comum, que é a alíquota do imposto de importação. Então essa resolução GSEX trouxe toda a tabela de NCMs. Então, se alguma NCM deixou de existir, se foram criadas novas, está nessa resolução GSEX. É aqui aonde aconteceu tudo. Por isso que sempre sai a resolução GSEX antes de eles atualizarem a TIP. Depois, em dezembro, saiu...
Aqui, eu acho que eu cliquei. Aqui. O decreto 10.923, de 30 de dezembro de 2021. Pensa, 30 de dezembro. Penúltimo dia do ano é que saiu a TIP. Então, ela sai assim, o decreto onde fica aprovada a tabela de incidência. A TIP tem por base a nomenclatura comum do Mercosul. Então, a TIP se baseia na NCM. Então, ali já deixa claro de que não é a TIP que cria a NCM, né? E aqui, daí você clica no anexo, ele vai abrir aqui a TIP. Essa aqui é a TIP que vai vigorar em 1º de maio. Mas não era abril, era aqui, ó. Este decreto entra em vigor no primeiro, a partir... Ah, ele já tá aqui como, desculpa. Ele já tá como 1º de maio, porque já tá com a redação da alteração que a gente teve agora no dia 31 de março, porque originalmente era... Este decreto entra em vigor dos efeitos a partir de 1º de abril. Foi aí que deu um rolo todo, né? Em 1º de abril ia entrar em vigor a tabela TIP e a resolução GSEX também entrava em vigor. Eu acho que tem muita coisa aqui, eu não vou conseguir chegar na data. Ela também entrava em vigor no dia, tá aqui, 1º de abril de 2022. Então, as duas iam entrar casadinha no mesmo dia. O que aconteceu? Veio a lambança toda no dia 31 de março. Eu já tenho um vídeo aqui que eu postei sobre isso. A Receita Federal, ela publicou um decreto que alterou o efeito da TIP para dia 1º de maio. Foi onde surgiu muita confusão, onde as pessoas acharam que as NCMs também iriam entrar em vigor somente em 1º de maio, mas não. A resolução GSEX, que altera a tabela de NCM, ela entrou em vigor dia 1º de abril. O que aconteceu é só a nova TIP, as novas alíquotas de IPI entrarão em vigor, essa tabela nova entrará em vigor somente em 1º de maio. O que ficou ali que todo mundo, a gente comentou lá no dia 1º de abril, é assim, qual alíquota de IPI que as pessoas vão usar se... Digamos que é uma NCM nova que não existia, ela entrou pela resolução GSEX, né? Daí por isso que a Receita Federal publicou... Cadê? Quando você bota no Google TIP, ele abre isso aqui. Você acessa a tabela do IPI, que é a que está vigente até o dia 30 de abril, e vem todos os decretos. Quando existe qualquer alteração, por exemplo, aqui, ó, aqui tem o decreto que altera a tabela de IPI, quer dizer, essa daqui é a que aprova, a nova TIP, depois teve a outra que fez a redução de IPI de 18,5%, de 25%, depois teve outra sobre a devolução ficta dos automóveis, então aqui vai ficando todos os decretos que são sobre IPI. E tem esse decreto aqui que foi o que alterou a validade, a entrada da nova TIP para 1º de maio. E também tem aqui embaixo os atos declaratórios executivos, que esse daqui foi o que todo mundo pensou. Calma, vai sair um ato declaratório executivo, um ADE, colocando a alíquota de IPI para os produtos que têm NCMs novas, né? Então, foi isso que eles fizeram. Outra coisa que eu achei assim, ó, que eles só andam fazendo lambança com o IPI, olha só. Esse decreto aqui, que coloca a alíquota de IPI para os produtos com NCM nova, eles já têm essas alíquotas quebradas. Por quê? Porque ele está respeitando os 25% de redução do decreto lá de fevereiro. Mas a própria TIP, ela não tem... Aqui, tipo, deixa eu achar aqui, ó. Ih, não aparece nada. 5, 10, tudo alíquota cheia, redondinha. Então, assim, ó, aqui a TIP atual... A de 2016, quando você consulta, ela ainda tem, você tem que fazer na mão, fazer o cálculo da redução de 25%. Ela ainda está com as alíquotas cheias. Mas se você vai no ADE, para os produtos que têm alíquota nova, eles já estão com as alíquotas quebradinhas, ó, que tem a redução de 25%. Então aí você, né, tô tentando dar essa explicada sobre essas ordens. Então hoje o que está valendo é a tabela de IPI
lá aprovada pelo decreto de 2016, tá? Essa aqui de dezembro de 2021 vai entrar em vigor somente em 1º de maio, ok? Agora, outra coisa aqui que a gente pode ter dúvida. Ai, como é que eu vou saber se meu produto tem uma NCM nova ou não? Deixa eu dar alguns exemplos para você. Existe essa tabela de correlação, é só você botar no Google assim, tabela de correlação NCM, que já acha assim de primeira. Aqui tem, ó, NCM da tabela lá de 2017 e a NCM nova de 2022. Então, você procura nessa coluna NCM que você usava. Se você não achar a sua NCM aqui nessa tabela, é porque ela nem teve alteração, então não se preocupe. Mais uma coisa que tem que ter muito cuidado é, nem sempre, se você achar a sua NCM aqui nessa tabela, nesse lado, obrigatoriamente quer dizer que tem que trocar a NCM. Eu vou explicar um exemplo e isso vai abrir precedente para que você analise com muito cuidado as descrições do que estava na TIP antiga, que ela é vigente ainda esse mês de abril, e na nova TIP, tá? Eu digo nova TIP, é uma mania de contador, né? Saber se a sua NCM precisa ser trocada ou não. Olha só, se eu pegar aqui, ó, 0305-1000, a primeira NCM, mudou para 0309-1000. Simples, não tem muito o que pensar, né? Era uma NCM e passou a ser outra. Aqui não tem mistério, tá? Agora vamos pegar esse segundo exemplo. 0306-1990. 0306-1990. Primeiro que ela se repetiu aqui. E se você vê que isso acontece, já quer dizer que pode ser que você nem precise mudar a sua NCM. Mas tem aqui uma EX 0309. Tome cuidado aqui, ó. Primeira vez que eu fui consultar isso aqui, eu demorei para entender. Eu tava achando que era a mesma coisa. 0306-9000 e eu nem achava. Se, meu Deus, colocar aqui uma NCM que nem existe. Não, é 0309, tá? Não fica doido assim que nem eu. Doida. Mas olha aqui, vamos lá para TIP. Eu vou usar a TIP, tá? Não vou usar a resolução GSEX, porque eu acho que a estrutura dela, por isso que eu acho que o contador sempre acha que quem cria a NCM é a TIP. Porque eu realmente também gosto de consultar, quando eu preciso ver ela em formato de tabela, para olhar um pouco mais para cima, um pouco mais para baixo, eu gosto de usar a TIP. Então vamos usar a TIP antiga e a TIP nova para a gente fazer essa análise. 0306-19... Opa. Aqui a TIP lá de 2016. Deixa eu achar a tabela de correlação. 0306-1990. Vamos lá. 0306-19. Opa, tem que botar o ponto. 19. Olha só. Para quem já viu a minha aula sobre NCM, tem que ver que existe toda uma estrutura. Você não pode só saindo ler aqui outros. Outros o quê? Outros pode ser muita coisa. Você tem que seguir toda uma estrutura. Aqui, ó, no capítulo crustáceos, mesmo com casca, vivos, lá. E no final aqui, ó, tem de várias formas: cozido, salmoura, congelado, seco. Em farinhas, pó, pellets de crustáceos próprios para alimentação humana. Veja que tenho toda uma descrição aqui de vários tipos de crustáceos, em várias formas, né? Em vários tipos. E aqui embaixo tem farinhas. Então, por exemplo, digamos aqui que o seu produto, ele era 030619. 19 já era outros. O que é outros? Ah, porque existe aqui lagostas, no 12, lavangentes, não sei nem o que é isso, caranguejos, lagostas, camarões, outros camarões. Se o seu crustáceo não é nenhum desses específicos, o 19 vem com outros, incluindo as farinhas, pós, lá. Agora aqui tem um bem específico, krill,
não conheço, não sei o que é isso. E se for, não, é uma farinha de, sei lá, de algum outro tipo de crustáceo, ou é um outro crustáceo. Não, eu não entendo de crustáceos, né? Mas digamos que seja um crustáceo que não é um desses específicos aqui. Eu teria que classificar em outros. Ou seja, digamos que eu tenho lá. Gente, eu não entendo nada de crustáceo, sei lá. Vamos pensar na tatuíra. Gente, não sei nem se vocês sabem o que é uma tatuíra. E eu também não sei nem se dá pra considerar que a tatuíra é um crustáceo. Mas vamos fingir que tatuíra é um crustáceo. E talvez ele seja até um outro nome desses que já estão aqui. Vamos supor que, vamos aqui na minha ingenuidade, se alguém souber aí pode deixar aqui nos comentários que tatuíra é um crustáceo. Eu quero classificar a tatuíra. Ela não entrou em nenhum desses específicos aqui, então eu vou classificar ela como outros, tá? Esse aqui, nessa classificação, ele é todo congelados, tá? Depois vai ter, quando chegar aqui, vivos ou frescos. Então, até a condição que ele se encontra, você tem que analisar bem aqui na posição, ó. Onde tá 1 é congelados. Onde tá 3, o 2 não existe mais, o 3 são vivos e frescos, e assim por diante. Então, vamos supor aqui que eu tenho tatuíra congelada. Eu iria classificar em 03, 06, 19, 90, outros. Mas digamos que é farinha de tatuíra. Até então, na TIP antiga, como aqui abrange até as farinhas, eu também iria botar aqui outros, tá? Agora, o que acontece? A gente analisando a tabela de correlação, por isso que eles repetem aqui, ó. Pode ser que o seu produto ele nem vai ter alteração. Por quê? Porque ele era 03, 06, 19, 90 e ele vai continuar sendo 03, 06, 19, 90. Só que olha aqui o que existe. Antigamente, ó, na TIP antiga, ó, 0307, 0308 e acabava. E olha o que tem na TIP nova. Ctrl F. Existe ainda aqui, ó, viu que aquela NCM não deixou de existir? 03, 06, 19, 90? Então, assim, se você tem um outro tipo de crustáceo congelado que não é um desses específicos, ele continua sendo outros. Só que olha aqui no início da posição, lembra que tinha aqui, cadê lá 0306? As farinhas, eles tiraram as farinhas daqui. Então, se eu tinha farinha de tatuíra, que é o produto que eu inventei aqui, ele vai agora lá pro 09. Criaram mais uma posição, né? Farinhas, pós e pallets de peixes, crustáceos, moluscos, de peixe. Se a farinha for de peixe, é essa específica. E se for farinha de qualquer outro peixe, molusco, crustáceo, 03, 09, 90, 00. Você entende assim, ó? Por isso que tem que analisar com muita calma. Tem NCMs que vão ser bem fáceis. Era uma NCM, como esse exemplo aqui, ó. Era uma NCM e virou outra. Então é simples. Mas às vezes você vai encontrar, minha NCM era essa aqui. Mas ela se repete aqui ainda, então eu tenho que trocar ou não. Você tem que ler com muita atenção ali a posição, o início, o que abrangia na antiga, o que abrange na nova, para ver se não é um detalhe desse. Por exemplo, se eu vendia um crustáceo congelado que não era um daqueles específicos, não era camarão, lagosta, esqueci ali o que tinha mais de crustáceos, você usava o outros. Mas se era farinha desse outro crustáceo, você também classificava antes no 03, 06, 19, 90. Mas agora criaram uma posição específica para as farinhas, então você precisa classificar de forma diferente. Esse EX aqui não tem nada a ver com o EX da TIP e com o EX da TEC. Então, tem que tomar bastante cuidado com isso, tá? Então, é por isso que assim, ó, eu trouxe esse exemplo aqui, tomem muito cuidado com a análise da tabela de correlação. Tem algumas aqui que são enormes, tem algumas que são bem específicas, mas às vezes tem várias opções, tipo
Pensa aqui, ó, uma NCM pode ser várias delas, então você precisa ler o que era e ler todas essas possibilidades aqui para ver em qual que vai se encaixar o seu produto. Então, às vezes não é tão simples. Então, eu dei essa dica ali de qual foi o detalhe que fez com que mude de NCM, pode ser que nem mude, para que você fique atento, tá? Existem produtos que antes eles tinham uma NCM e mudaram porque antes no sistema harmonizado ele não existia aquela questão bem específica. Deixa eu dar um exemplo para vocês de um produto que eu conheço bem aqui na TIP Nova. 8419 ponto. Acabaram com 8419. É que eu tava botando para baixo. Por exemplo, aqui, ó. Essa aqui, desculpa, essa aqui é a TIP antiga. 8419, 1910. Aquecedores solares de água. Sabe por quê? Porque assim, ó, existia aqui, ó, na posição 8419.1, aquecedores de águas não elétricos. Daí como... Lembra que eu falei que os 6 primeiros dígitos ele vem do sistema harmonizado? Não existia no sistema harmonizado aquecedor solar. Então, a NCM, que acrescenta 2 dígitos, tem o outros 1910, aquecedores solares de água. Mas na nova TIP, não existe mais... Opa, aqui eu tô procurando ainda crustáceo. 8419 ponto. Veja que o 19 só existe outros, 1900, não existe mais o 1910. E aqui, ó, os próprios sistema harmonizado, que são os 6 primeiros dígitos, criou aquecedores solares de água. Por isso que aquela NCM anterior deixou de existir. Por quê? Porque não tinha mais a necessidade da abertura. O próprio sistema harmonizado, que são os 6 primeiros dígitos, já trouxe essa especificação de um tipo de aquecedor, que é o aquecedor solar, tá? Então é só para você entender um pouquinho assim como que acontece essas adequações. Então, às vezes assim, já existia na NCM esse produto, só que como o sistema harmonizado mudou e o sistema harmonizado incluiu o aquecedor solar, muda a NCM. Por quê? Porque não tem mais necessidade de ter aquela 1910. Por quê? Porque o sistema harmonizado já fez 841912. Isso já é aquecedor solar. Então é só botar o 00. Então é assim que funciona um pouquinho. Então, desculpa, esse vídeo ficou um pouquinho longo, mas foi para dar assim uma noção geral de tudo isso que está acontecendo. Por quê? Porque tem TIP antiga ainda vigente até 30 de abril, mas a gente já está de olho na TIP nova, que vai entrar em vigor. Então vamos aqui um pouquinho nos decretos, até para a gente se entender aqui. O decreto 10.923, de 30 de dezembro, é o que vai vigorar a partir de 1º de maio, tá? E o decreto atual é o decreto 8.950 de 2016, que é a TIP que está valendo até 30 de abril. A resolução GSEX trouxe as novas NCMs e as alíquotas de IPI, que é a TEC, e você acha na internet a tabela de correlação entre NCMs, a tabela antiga de 2017 com a tabela nova. Lembrando que tem algumas NCMs que tem que analisar com muita calma qual delas que se encaixa, ou às vezes você nem precisa fazer. Ela vai estar aqui nessa tabela, como eu dei esse exemplo aqui. Essa NCM tá aqui e ela mesma também tá aqui, porque talvez você nem precise mudar. Só se for lá no detalhe do detalhe é que vai precisar, que nesse caso aqui era o caso das farinhas de crustáceos, né? Que daí ele ganhou uma posição específica na tabela de NCM. Desculpa, eu falei, né? O vídeo ficou um pouquinho longo, mas foi para tentar dar uma explicada geral aí em tudo que tá acontecendo.
Gostou do vídeo? Compartilhe com alguém da área fiscal, algum colega seu de profissão que possa gostar desse conteúdo. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!